Bom, este é o segundo vídeo da nossa série de aulas sobre bases filosóficas contemporâneas e estaremos fazendo um sinal de leitura, um resumo do texto A Ética Pós-Moderna do Zygmunt Bauman. O texto é de natureza filosófica, apesar de Bauman ser um sociólogo. Bauman foi um militar polonês que, após estudar a sociologia, foi viver na Inglaterra, onde desenvolveu toda a sua vida acadêmica, produzindo obras muito famosas como A Modernidade Líquida, que é o texto mais conhecido. Este texto, A Ética Pós-Moderna, aponta para uma crise ética de dimensões práticas e teóricas, que é chamada a crise ética da pós-modernidade. Bauman ele considera essa crise como uma consequência de uma duração maior, ou seja, o entendimento, a compreensão da crise ética pós-moderna estará associado segundo a teoria de Zygmunt Bauman em relação a essa ética pós-moderna, a um tempo maior, a uma duração maior. Ele vai considerar, portanto, que desde o início da era moderna, ali com o Renascimento, a Reforma Protestante, Contra-Reforma, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, vão servir de base para o entendimento dessa era pós-moderna e dessa crise ética na pós-modernidade. Com o surgimento do iluminismo, por exemplo, dentro da era moderna, teremos uma espécie de desacoplamento, ou seja, uma ruptura com os padrões estabelecidos, com uma ética moral vigente, a ética que vem do clero, da formação religiosa, ou seja, todo o código de ética moral desse período acaba sendo questionado pela corrente iluminista. Há ali um processo de autonomia ou de busca de uma autonomia que, com base nos estudos de René Descartes, seria uma autonomia racional. Todo o código ético, moral existente aí no período moderno, que vai se estender até o período moderno, ele vai ser desafiado, ele vai ser colocado em xeque a partir de uma concepção de homem moderno, de uma concepção do homem racional, da concepção do homem autônomo, capaz de assumir a responsabilidade sobre os seus atos, independente da tutela ou independente de códigos éticos e morais estabelecidos por uma agência específica, que no caso, a agência que está sendo questionada nesse período é a Igreja. Então, esse homem que está agora na sua maioridade, se a gente fosse pegar o argumento de Immanuel Kant, que decorre dessas correntes filosóficas modernas, que é exatamente o pensamento iluminismo, né? Aquela elite esclarecida, elas tinham ali a pretensão de assumir o protagonismo no sentido de ditar ali o que seriam essas novas regras, esses novos códigos éticos e morais. Então, o texto aponta para uma crise ética de dimensões práticas e teóricas, a crise ética da pós-modernidade. Ele reflete sobre as dimensões e os efeitos práticos das nossas ações sobre os outros e a nossa incapacidade de prever tais efeitos na longa duração, inclusive entre aqueles que nunca conheceremos. E aí ele coloca isso de uma maneira bem interessante, porque se por um lado nós temos a pós-modernidade ou a crise ética na pós-modernidade enquanto uma consequência dessa autonomia deste homem moderno do pós-renascimento, esse homem iluminista, ele vai trazer uma reflexão sobre os efeitos e as dimensões das nossas ações diante de uma crise ética e moral. Ou seja, se a pós-modernidade vive uma crise ética e moral sem precedentes, uma crise ética e moral de que não sabemos quais serão as consequências dela, sabemos sim que herdamos essa crise ética e moral enquanto consequência dessa autonomia, desse desencantamento. Os filósofos iluministas, eles defendiam o desencantamento, ou seja, o exercício da liberdade sem uma prescrição, sem uma lista de regras a serem cumpridas e que são de origem eclesiástica, de origem religiosa. Dentro dessa era pós-moderna, quais seriam os efeitos das nossas ações no outro, numa longa duração? Aí ele coloca a nossa incapacidade de prever esses efeitos, as consequências das nossas ações no outro, numa longa duração. Então, entre as ações e os efeitos
ele vai defender que existe uma enorme distância, tanto no tempo quanto no espaço, entendendo que na pós-modernidade, tempo e espaço acabam sendo alterados completamente. Então, o que é o tempo? O que é o espaço? Dentro dessa era pós-moderna tecnológica, em que eu estou aqui conversando com você, nesta hora, neste momento, gravando esta aula, e você poderá assistir do outro lado do mundo, ou você poderá assistir em um outro momento em que eu estarei fazendo uma outra coisa, desempenhando uma outra função. Então, ele vai colocar isso de uma maneira bem nítida, enquanto uma reflexão importante, ou seja, as nossas ações no hoje, elas vão desencadear consequências no outro, no tempo e no espaço, que nós não temos mais o domínio sobre esse tempo e sobre esse espaço e sobre as consequências das nossas ações. Então, tornando-nos impotentes diante das consequências, o que acaba tornando também as normas éticas estabelecidas insuficientes para reger as tomadas de decisão, as nossas tomadas de decisão. Ele vai falar aí sobre os papéis que desempenhamos na sociedade, que são papéis fragmentados. Assim como a sociedade ela é fragmentada, ele faz uma alusão à divisão social do trabalho. O trabalho dividido em partes. Lá na fábrica, cada um faz uma parte do produto, cada um desempenha uma tarefa no sentido de chegar ao produto final. Esse desempenhar de tarefa é uma fragmentação. Na linha de montagem, cada um desempenha um papel, mas ninguém tem a responsabilidade pelo produto final. O produto final não é de responsabilidade exclusiva de uma pessoa, é de todas. E aí ele faz um paralelo com esse código de ética, essa crise ética e moral, que leva muitos adiante de uma pluralidade de regras e da subjetividade e dessa confusão que se tornou esse mundo desencantado, sem os padrões estabelecidos. Ele coloca isso como uma crise, porque as pessoas estão carentes de valores confiáveis. Então, as lideranças, elas não são confiáveis. Se formos pensar na política, ou até mesmo no clero, há motivos de desconfiança. Então, a sociedade pós-moderna é uma sociedade desconfiada, é uma sociedade que perdeu a capacidade de confiar, cada um por si. E diante desse cada um por si, os valores morais que herdamos, eles acabam sendo insuficientes diante dos poderes que temos hoje e das possibilidades que temos hoje de uma pluralidade de pensamento. Não, em nenhum momento ele vai propor a unidade de pensamento, não é sobre isso, mas ele vai propor a responsabilidade diante das nossas ações, de que mesmo desempenhando papéis diferentes dentro da sociedade, nós temos que lidar diariamente com decisões que envolvem uma postura ética e moral. Decisões que envolvem o bem, o mal, o certo, o errado, o justo, o injusto. Então, estamos nos deparando com situações diariamente que nos levam que exigem de nós um pensar ético e que exige de nós também uma avaliação das nossas ações em relação ao outro, ou seja, quais as implicações da minha decisão diante do outro, ou seja, qual é o resultado desta minha ação no agora para um tempo futuro. Então eu preciso estar sempre pensando. Ele traz essa reflexão sobre essa crise moral da pós-modernidade. Então nós temos uma tendência a seguir regras pré-estabelecidas. E desde pequeno a criança vai para a escola, ela sempre pergunta ao professor se pode fazer, se não pode fazer, o que fazer. Então nós temos uma tendência a seguir regras pré-estabelecidas, mesmo sendo livres para decidir diante daquilo que é certo ou errado. Então, há uma liberdade de escolha, e essa liberdade sempre, diante dessa liberdade, estamos sempre correndo atrás das normas. E a crise se instala exatamente pela ausência de modelos confiáveis, já que é uma sociedade desconfiada. Então, estamos vivendo uma crise e uma ambivalência de juízos.
morais, de juízo moral. Então, ele vai falar sobre o afrouxamento do monopólio ético e eclesiástico com a vinda do iluminismo e do pluralismo de ideias. Então, quebra-se o molde da tradição, escapando o controle de uma moral estabelecida com base no pensamento eclesiástico. Ele fala sobre como os humanistas fizeram essa fragmentação, buscando uma autonomia, e diante dessa crise vai surgir uma necessidade. Por quê? A observação é de que os indivíduos, eles precisam, temos uma necessidade de seguir regras. Ao mesmo tempo, a liberdade ela vai ser defendida pelos iluministas, mas essa liberdade, sendo defendida a todo termo, ela precisa levar em consideração aqueles indivíduos que não são capazes de um agir ético, ou que não vão optar por um agir ético. E aí caberia aos filósofos, aos iluministas, essa categoria letrada, cabia a eles a condução de todos, no sentido a um padrão ético que fosse racional, reflexivo e que dependesse da razão humana, ou seja, onde o pensamento cartesiano ali vai estar também influenciando esse pensamento. O pensamento de Immanuel Kant em relação à maioridade, ele vai classificar de que o homem, no iluminismo, ele atinge a sua maioridade, ou seja, ele passa a pensar por si só. Ele não pensa mais pela cabeça do outro, ele não é mais regido pelos dogmas e pelos princípios éticos e morais da igreja. A ética dos filósofos deveria substituir a revelação da igreja, com a pretensão ainda mais radical e inflexível de validade universal. Os filósofos deveriam substituir o clero como legisladores espirituais e guardiões das nações. E aí a gente tem realmente um dilema, porque seria uma ética extremamente radical, e que não servisse apenas a um grupo religioso, mas uma ética que servisse à universalidade, à totalidade dos indivíduos. Essa seria a ética da razão. Então é isso que se propõe. O texto realmente é bastante denso, a gente vai observar uma série de categorias que vão aparecendo no texto. Então, seria o caso de, dentre uma das categorias que ele vai trabalhar, é a categoria do desencantamento do mundo. O desencantamento é exatamente a saída deste mundo encantado, onde as regras eram dadas prontas e eram seguidas cegamente, para um mundo desencantado, onde agora o pensamento racional rege todas as decisões, fazendo com que essa moral ela fosse mais radical e ela servisse a todos. Ou seja, ele vai trazer ali uma reflexão sobre a necessidade de uma tomada de consciência mais reflexiva e mais racional para a humanidade. Só que é interessante porque, ao mesmo tempo em que ele vai trazer essa perspectiva no livro, então, diante dessa perspectiva ambivalente de bem e de mal, de certo e de errado, de confiança e desconfiança, surge a reflexão sobre a necessidade do reencantamento do mundo, meio que uma volta à tradição. Isso seria fundamental no sentido de um reencantamento do mundo na pós-modernidade. O mundo desencantado não dá conta dos dilemas da vida na sociedade contemporânea. E aí o Bauman propõe um reencantamento. Ele vai falar sobre o silêncio insuportável da responsabilidade, a responsabilidade moral, nos convida a ir além das regras morais estabelecidas e encarar a exigência fundamental do cuidado com o outro, mesmo que isso nos coloque em um estado de incerteza e angústia. E aqui fica o grande recado da obra, de que esse desacoplamento, essa autonomia, esse desencantamento, ele não está dando conta da realidade social que vive a sociedade contemporânea. Então, surge aí uma necessidade do reencantamento. As categorias do pensamento de Bauman são ética e moral. A ética aponta para um modo de agir racional, reflexivo, intencional. A ética é o estudo dos muitos códigos morais existentes, o comportamento do indivíduo pertencente a qualquer cultura situada no tempo e no espaço. Já a moral
é o conjunto de valores aceitos por uma determinada cultura situada no tempo e no espaço. A moral é estabelecida pela cultura. A moral é um assunto de pessoa para pessoa. Responsabilidade individual. Moral tem a ver com o bem agir de pessoas únicas e subjetivas para pessoas igualmente únicas e subjetivas. Para Bauman, a moral, ela extrapola os costumes. Ela tem a ver com a vida relacional entre as pessoas. Ficamos por aqui com o nosso sinal de leitura, com o nosso resumo sobre a ética pós-moderna de Zygmunt Bauman. Se esse conteúdo te ajudou, foi bom para você em esclarecimentos, não deixe de se inscrever, clicar aqui no botão, se inscreva e também deixar aqui o seu like, deixar o seu comentário, isso ajuda muito ao nosso canal a crescer, ajuda-nos a continuar aqui postando conteúdos dessa natureza. Um forte abraço e até a próxima.